somos, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Está presente nesta reunião, nessa noite abençoada, aleluia, de domingo. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o apóstolo de Jesus Cristo. João capítulo 8. Nessa noite, a mulher apanhada em adultério. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Amém? Amém. Essa palavra Deus me deu quando eu dobrei o joelho aqui no altar, irmãos. Eu
falei: Senhor, hoje é noite de Santa Ceia, eu vou ministrar e eu não tenho uma palavra. Vou pregar sobre a ceia, sobre 1 Coríntios 11. Aí o Senhor já me deu essa palavra. E eu vou falar hoje, irmãos, exatamente sobre a ceia, porque nós vamos falar do maior significado da Santa Ceia, o maior significado da crucificação de Jesus na cruz. Amém? Nós vamos falar de perdão essa noite. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar o seu lugar, sente-se, fica à vontade, só não fica andando, correndo, tirando selfie, indo no banheiro. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a última Santa Ceia do ano de 2025. Parece que foi ontem, né, que nós fizemos. Parece que foi ontem o último mês, né, pastor, de 2024. E nós já estamos aqui em 2025, terminando o ano. Meu Deus, o irmão Valdir falou que estava até comentando, né? Que ele estava comentando na rádio que como está passando rápido, como que passou rápido o ano, né? E é muito bom a gente entender que o ano ele não acelera, a terra não roda mais rápido. Acontece que nós estamos muito ocupados com afazeres físicos e ocupado na cabeça nossa, né? Nosso psicológico, a nossa mente. Nós estamos conectados 24 horas e a gente acaba não percebendo o dia. A gente acaba, né, irmão Modeiro? A gente acaba não percebendo os minutos, nós acabamos não percebendo as horas, nós acabamos não percebendo, não desfrutando. Por isso que a gente fala: base, eu estou ficando velho muito rápido. Recenzinho eu tinha 15 anos, agora eu estou com uma barba branca, estou até tirando porque está muito branco mais. Então, você viu, né? Faz poucos dias, mas já faz umas 2 décadas. Então o negócio é por aí, irmãos. Louvado seja Deus. Passa rápido, passa muito rápido. Hoje nós fomos, à tarde eu estava deitado lá em casa, e aí me veio assim na mente para irmos andar um pouco. Aí me veio ali no Paraguai, tem aquele lago, por sinal é lindo, né? Uma vista muito bonita, muita gente vai ali. E veio na minha cabeça: vai lá no lago do Paraguai. Aí eu, lá na cama, eu gritei com a irmã Elza, eu falei: vamos lá no lago do Paraguai, dar um pouco. E eles, na hora que eu parei, e fomos lá, andamos. E eu falei para ela assim: a gente passa o tempo da gente tão atarefado, tão preocupado com as coisas, porque se tem coisa que é difícil é ser adulto, né, irmão? Enquanto você não tem boleto para pagar, para com esse negócio de ansiedade, depressão, para com isso. Você vai ver o que é bom para tosse, como diz a minha avó. O dia que você tiver um boleto do teu nome para você pagar, se tiver um aluguel de quase 1.500 para pagar, celular e tudo, aí você vai ver o que é bom. Deixa para quando chegar esses dias. Não tem boleto no teu nome? Curte, aproveite, né? Aí fomos lá andando, ficamos lá um tempo, tirando umas fotos, e foi gostoso. Uma hora
que nós ficamos lá, que o ano inteiro eu não fiz isso. O ano inteiro eu não fiz isso. Eu estava com umas coisas na cabeça, são preocupações. A gente se atarefa demais, é compromisso, é o trabalho. E o ano está indo, ainda bem que eu fui lá antes de acabar o ano, né? Para depois não falar, passou o ano, mas não fomos em lugar nenhum. Então, as coisas é assim, desse jeito. Mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de perdão, amém? Amém, irmãos? Amém. A Santa Ceia, ela é a comunhão, né? Ela é a comunhão do corpo de Cristo. Nós nos reunimos em um só lugar para participar da Santa Ceia. Quando nós comemos da carne do Senhor, que é o pão, nós unimos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros e pertencemos a um corpo que é Cristo, a cabeça que é Cristo. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos conta uma história muito conhecida. Eu era criancinha, eu já ouvia falar dessa passagem da Bíblia, da mulher que foi apanhada em adultério. Essa mulher foi apanhada em flagrante. O que é flagrante? É você chegar na hora do acontecimento, é na hora que você vê o que está acontecendo, você flagrou a pessoa cometendo tal coisa, seja adultério, ou seja qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, você pegando a pessoa fazendo de maneira na hora é flagrante. A Bíblia diz que essa mulher foi pega em flagrante. Por que ela foi pega em flagrante? Ela foi pega pelos fariseus. Ela foi pega pelos fariseus e pelos escribas. Os fariseus e os escribas eram os religiosos do momento. Era eles que entendiam de todo o assunto. O que se tratava de lei era com eles. Eles entendiam de lei, eles entendiam de tudo que era coisa, de quem tinha acusado, quem não tinha. O negócio era com eles. E foi exatamente eles que flagraram essa mulher praticando o adultério. Essa mulher estava tendo uma relação extraconjugal. Provavelmente essa mulher ela era casada e estava traindo o esposo do outro homem. E agora os escribas, os fariseus chegam no momento da traição. É um prato feito, como nós costumamos dizer. Ali uniu o útil e o agradável. Ali era tudo que eles precisavam para eles poderem agir de má fé, como nós costumamos dizer, né? E a Bíblia diz que eles contemplaram aquela mulher adulterando. E a Bíblia diz que Jesus, ele seguiu para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. Jesus volta para orar, e aí volta para o templo ensinar. E toda a multidão estava ao redor de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para ensinar para eles. E a Bíblia diz que Jesus ali ensinando, a Bíblia diz que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério
e pondo-a no meio de todos. Irmãos, quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando aqui, porque senão eu acabo perdendo a concentração. Eles chegaram, pastor Pedro, ali estava Jesus. Ali estava Jesus, todo mundo ali ao redor de Jesus. Eles fizeram por capricho, irmã Esther, eles fizeram por capricho trazer a mulher e, olha, irmãos, jogaram a mulher no meio que estava Jesus e que estava toda a multidão. Eles jogaram a mulher por quê? Porque eles não se preocupavam, eles não tinham preocupação nenhuma com a alma daquela mulher. O negócio era cumprir a lei. O negócio era cumprir com o que estava escrito na lei. E a Bíblia diz que eles colocam a mulher no meio daquela multidão e chama a atenção de Jesus com uma pergunta e diz para Jesus: mestre, ó a alugação. Então, mestre, é o seguinte: essa mulher, nós estávamos andando e nós encontramos ela traindo o esposo, e nós pegamos essa mulher e trouxemos até aqui. Por quê? Porque na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles trouxeram a mulher, colocaram no meio da multidão, apresentaram para Jesus e chamaram a atenção de Jesus, dizendo: mestre, essa mulher foi pega em adultério, em flagrante, e na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Sejam apedrejadas. Aí eles perguntam: e tu? O que o Senhor tem a dizer em relação a isso? Qual é o seu pensamento acerca dessa mulher? Eles estavam querendo colocar Jesus contra a parede. Eles estavam querendo que Jesus fizesse algo que não fosse certo, para eles achar um meio para poder incriminar a Jesus Cristo. Sabe o que a gente entende, que a gente aprende com isso, com essa atitude, pastor Pedro, dos fariseus, dos escribas? É que eles estavam preocupados com o pecado das pessoas. Eles não estavam preocupados com o que aquela mulher estava fazendo, irmão Walter. Para eles, se ela tivesse pecado ou não tivesse, para eles não significava nada. Eles queriam encontrar com aquela situação uma maneira para poder crucificar Jesus. Eu aprendo com isso, pastor Pedro, que tem pessoas que elas não estão preocupadas com o erro que outras pessoas cometem, mas elas querem, através do erro que as pessoas cometem, elas querem se promover.
que não era de hoje que ela pecava. Ela não foi aquela primeira vez. Mas eles usaram a oportunidade do pecado de alguém, do erro de alguém, para se promover e encontrar um jeito de crucificar Jesus Cristo. Eu vejo que tem pessoas que não estão preocupadas com o que está acontecendo. Elas querem usar o que está acontecendo para se promoverem, para achar uma maneira de se sobressair bem em cima da situação dos outros. É muito fácil alguém chegar e apontar o dedo para alguém para se promover. É muito fácil alguém chegar e acusar os outros para poder dar uma missão na igreja. É muito fácil alguém chegar e apontar o erro do irmão, o erro da irmã, o erro do próximo. É muito fácil encontrar alguém com problema, praticando alguma coisa errada, e eu querer crucificar ela para poder me dar bem, para poder dizer que eu sou o santo, eu sou o melhor. É muito fácil. É muito fácil. Aí a Bíblia, entenda muito bem, estou sendo muito bem compassado nessa palavra para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Aí a Bíblia diz que eles aproveitam, pastor Pedro, a oportunidade para poder, através do erro da mulher, se promoverem e encontrar um jeito para acusar Jesus. O problema deles não era o pecado da mulher, o problema deles era achar um jeito para Jesus ser crucificado. E a Bíblia vai dizer que eles perguntam para Jesus: o Senhor na lei diz que tem que ser apedrejado, e o Senhor, o que o Senhor fala? Qual é a sua atuação diante dessa situação dessa mulher? Qual é a sua atitude diante da situação dessa mulher? A atitude de Jesus foi uma atitude nobre, foi uma atitude de alguém que realmente veio para o seu propósito. A atitude de Jesus, porque Jesus poderia muito bem fazer como alguns santarrão por aí, que quando descobre que o irmão pecou, que o irmão falhou, que o irmão caiu, ele vem de orar pelo irmão, ele vem de ir lá falar com o irmão, ele vem de pelo menos calar a boca, ele deixa o inimigo pegar a boca dele, para ele se ajuntar com o fariseu e os escribas, para poder matar mais o irmão ainda. Porque o que nós temos no tempo de hoje são pessoas se colocando no lugar de Deus, achando que podem ser juízes da alma dos outros, achando que podem ser promotores, achando que podem ser julgadores, acusadores. Somente um tem o poder de nos condenar e de nos absorver, e o nome dele é Jesus Cristo. Só ele. Aí eles chegam diante de Jesus, porque eles queriam que Jesus entrasse na deles, eles queriam que Jesus caísse na rede deles, eles queriam que Jesus desse bobeira e começasse a falar mal. Pois é, eu vi, fiquei sabendo disso aí. Olha, senta aí, vamos conversar melhor. Pois é, eu vi aquele fulano, esse câmera. Que negócio é esse? Que igreja que nós estamos sendo? Que negócio de evangelho é esse? Que as pessoas fazem ajuntamento para matar alguém que precisa de libertação, que precisa de
que Jesus ia falar: não, vamos meter o cacete, vamos apedrejar ela. Se está na lei, mete pedra. Vamos matar essa mulher. Aí a Bíblia diz: sabiamente, Jesus baixa, escreve no chão, e eles em cima de Jesus ouçam: ei Jesus, o que o senhor fala nisso? Qual a sua opinião? O que o senhor faria? Qual é a sua atitude diante disso? Porque a Bíblia diz que eles insistiam, eles queriam saber qual era a atitude de Jesus, eles queriam saber qual era, aleluia, a decisão de Jesus acerca da mulher. Mas a Bíblia, ela nos diz que Jesus, aleluia, ergueu-se e falou para eles: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Agora, Jesus pegou o leão pela juba. Eles queriam armar uma armadilha, eles queriam preparar um território, eles queriam preparar um cenário para eles achar um jeito para acusar Jesus. Aí Jesus fala para eles: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Que pergunta! Se tiver alguém que não tem pecado aqui no nosso meio, pode atirar a pedra, pode matar o miserável, mas não pode ter pecado. Tem que ser sem pecado. A Bíblia diz que Jesus abaixa novamente o chão, o rosto para o chão, se inclina e continua escrevendo. E nem tchum, para aquela fariseia alhada dos infernos. E continua escrevendo. E de repente Jesus ergue os olhos novamente e ele só vê a mulher na frente dele. Não tinha ninguém em volta, irmãos. Ninguém. Aí Jesus pergunta para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? A Bíblia diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Aí Jesus fala: ninguém te condenou? Oxi, mas não tinha que cumprir a lei? O negócio não tem que ser no pé da letra? Cadê eles? Foram tudo embora, irmãos. Vazaram, como se diz. Vamos para já era. Foram todos embora, começando pelos mais velhos. Foram todos embora. Jesus perguntou: cadê eles? Aonde eles estão? Porque é fácil alguém chegar aqui e apontar o dedo. É fácil alguém olhar para você e encontrar o teu pecado. É fácil alguém olhar para você e encontrar erros em você. Se você procurar algo bom na vida da pessoa, você vai encontrar. Mas se você procurar algo ruim também, você vai encontrar. Não tem como. Nós nunca vamos ser 100%. Sempre vamos ter alguma coisa que precisa mudar. Tem coisa que não muda. É por aí que o negócio vai. Jesus falou: onde que eles estão? Eles não estavam acusando você? Eles não estavam te apedrejando? Cadê eles? Aí a Bíblia diz que a mulher respondeu para
E não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Aí Jesus falou para ela: ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém. Ninguém me condenou. Aí Jesus falou para ela: aleluia. Jesus falou para ela: disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Aleluia. Que coisa tremenda isso, irmãos. Palavra do céu para a nossa vida nessa noite. As pessoas chegaram ali prontas para matar aquela mulher. Elas chegaram ali prontas para crucificar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. Só que elas queriam criar uma situação. Na verdade, não era por causa do pecado em si, não era por causa da mulher, mas era porque eles queriam encontrar uma maneira de se promover em cima da situação dos outros. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, receber de Jesus essa graça perdoadora. Ninguém tem o direito de te condenar, ninguém tem o direito de nos condenar. Ninguém. Que nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Reconhecer que somos pecadores e precisamos buscar nos consertar dia após dia. Cada momento. Se você tem algo que te condena, luta contra esse algo. Luta para vencer isso. Amém? Luta para você vencer isso. Louvado seja Deus. Jesus falou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu te condeno. Vai em paz, não peques mais. Amém? Que essa palavra esteja no teu coração e que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossa vida nessa noite. Eu volto aqui a palavra para o pastor Pedro, que vai estar continuando com a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha a palavra do Senhor, irmãos. Quero convidar o diácono Lino. Torna ele.